dia que eu vinguei o 7-1 e roubei o boy de uma alemã em Ibiza. Bem-vindas a mais um episódio do Date Errado, edição Gringos. Antes da gente começar, rapidinho, 5 segundos. Não esquece de, por favor, se inscrever no canal. Se inscreve agora, porque eu sei que você vai esquecer depois, porque eu também esqueço de me inscrever no canal dos outros, eu não faço agora. Então já faz aqui embaixo, só clicar. Rápido, grátis. E também já deixa o like no vídeo. Se você não gostar da história, você tira o like no final, mas já deixa agora, que eu sei que você vai esquecer depois. Por favor, obrigada. Bom, tudo começou quando eu estava viajando sozinha pra Ibiza. A minha amiga ia comigo e aí acabou não indo mais. Ela, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou sozinha, não nasci grudada contigo, né? Inclusive, Ibiza é um dos meus lugares favoritos do mundo. E quando isso aconteceu, gente, foi agora, tá? É recente. Eu entrei num aplicativo que você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, basicamente, é pra você ser convidada para mesas de festas, de eventos, de restaurantes, enfim, essas coisas. Tem gente que tem mesa, né? Aqui no Brasil é mais comum a pessoa ter, tipo, um camarote numa balada, digamos assim. E aí, essa pessoa que eu conheci lá, essa amiga nova, o namorado dela tinha uma mesa na Pachá, na área VIP, e ela perguntou se eu queria ir. E aí eu falei que sim, né? Claro, gente. Pra você entrar num dia de DJ famoso nas baladas de Ibiza, poxa, é caro. E ainda na área VIP, pô, é mais caro ainda. E numa mesa com bebida à vontade é muito mais caro ainda. Inclusive, um namorado dela, ele pagou cerca de 8.000 € naquela mesa da área ali que ele tava, porque era um DJ mega famoso no dia. E ainda tinha um monte de bebida, mas um monte, assim, porque eles estavam com outras pessoas lá junto. Ela falou que iam outros amigos dela, enfim. Beleza, eu confirmei. Aí eu me arrumei nesse dia que a gente ia lá na balada e fui eu lá pra Pachá. Aí ela me mandou uma mensagem quando eu tava no meio do caminho falando, olha, vem aqui pro restaurante que chama Leilas, que fica ali do lado da Pachá, que geralmente é onde o pessoal faz um... Não é bem um esquenta, né? Porque ali não é lugar de fazer esquenta, porque é caro. Mas é um lugar que quem quer jantar antes, janta ali naquele restaurante, porque é um restaurante bom e é bem pertinho da balada. E nos dias que a Pachá ferve mesmo, que são DJs famosos, enfim, tem algum evento, alguma coisa assim, aquele restaurante é bem hypado ali perto. E ele é realmente do lado, dá pra você ir a pé. Então, ela falou, me encontra aqui, e eu tô aqui com o fulano, que é o namorado dela, e 2 amigos nossos que vão com a gente. Pausa para, todos esses caras e ela, eles eram todos americanos, e eles moram todos na Carolina do Norte. E depois ia ter mais 2 ou 3 meninas que iam encontrar com eles depois lá na balada. Eu falei, beleza. Ela até me mandou uma mensagem assim, olha, eu tô no banheiro, mas o meu namorado tá aí te esperando pra levar pra mesa, pra você não ficar aí sozinha e tal, não sei o que. Aí, o namorado dela, gente, ele era muito engraçado. E ele era super educado, assim. Aí, quando ele me viu, ele falou, você é a Luísa? Eu falei, sou. Ele, eu sou o fulano. Olha, ela tá no banheiro, tá? Ela tá no banheiro, ela já tá voltando. E ela já tinha me avisado. Ela voltou do banheiro, aí ela me deu um super abraço. Ai, que legal que você veio, tô muito feliz, não sei o que prazer te conhecer, bem-vinda e tal. Ela era muito legal mesmo. Sabe quando o seu santo bate com o da pessoa no mesmo momento? Tipo assim, ela realmente era muito legal. E ela é uma pessoa que eu converso sempre. Os amigos dela estavam lá na mesa também. Os 2 eram bonitos. Mas um deles, gente, ele era muito meu tipo. Ai, qual que é meu tipo? Ai, gente, aquele tipo, loirinho, do olho azul e tal, sabe? Eu não consigo. Esse é o meu tipo, entendeu? Enfim, e o cara era exatamente assim, ele era bem bonito. E aí ele também era alto, enfim, ai, só por Deus. Aí eu já fiquei, tipo, né, olhando assim, eu pensando, será que esse menino tem namorada? Tomara que não, por favor, Deus, por favor que não, faz essa pra mim. Só que aí o que aconteceu? O outro amigo dela começou a falar comigo. E aí, tipo, ele pegou e sentou perto de mim, começou a falar comigo. E eu, tipo, ai, não acredito, cara. Não é de você que eu gostei. Para de falar comigo. Nossa, gente, tava muito brava. Porque eu fiquei, tipo, não, eu quero o outro. Aí deu o horário que a gente tinha combinado de sair do restaurante e ir lá pra balada. E como as outras meninas que iam também ainda não tinham chegado, essa minha amiga falou pra elas encontrarem a gente lá dentro.
Aí fomos lá pra balada e tal, e eu conversando com a minha amiga nova, super animada, não sei o que, gente, aquilo, né? Novas amizades. Nossa, quando você faz uma amiga nova e o seu santo bate com dela, você fica tipo, gente, eu quero ser amiga dessa pessoa pra sempre, ela é minha melhor amiga agora. Pelo menos eu sou doida assim. Aí nisso, o amigo dela, que eu não tinha gostado, continuava lá me atazanando, me urubuzando aqui, passando aqui. Eu fiquei, meu Deus, que ódio. E o outro ficou meio assim, né? Porque ele ficou tipo, meu, eu não vou ficar ali. Eu imagino também que tenha passado pela cabeça dele alguma coisa tipo, eu não vou ficar ali falando com ela, sendo que o meu amigo já tá ali meio que dando ideia na menina. Aí fiquei, ai, que raiva. Tava sendo educada com esse menino, mas tipo, educada e assim, me deixa em paz, obrigada. E aí nisso eu desencanei de boys, assim, e fiquei, vou ficar aqui com a minha amiga e tal. Ela e o namorado dela não era aquele casal que ficava se pegando o tempo inteiro. Então, assim, ela era muito aberta pros amigos que estavam ali. Ela tava pra curtir mesmo. O namorado dela também era muito legal com todo mundo. Então, eles não eram um casal que ficava se pegando, se abraçando o tempo inteiro. Então, dava pra curtir com ela também. Eu falei, também se não der aqui, dane-se, né? Pelo menos eu fiz uma amiga nova. E aí, a gente, inclusive, já tinha combinado de ir numa próxima balada no dia seguinte, tá? Aí, nisso, eu acho que o outro cara, que era o que tava meio que dando em cima de mim, ele viu que não ia rolar ali, sabe? Porque eu não fui pra frente e aí ele deu uma segurada, né? Deu uma recuada, beleza. E aí ficou todo mundo ali meio que naquele clima de amizade. A gente tava bebendo, a gente tava dançando, tava super divertido, a gente tava tirando um monte de foto. E aí chegaram as outras meninas. Eram bonitas também, mas assim, naquele estilo breguíssima de Ibiza, né? Pelo amor de Deus, aquela saia de lantejola, as botas de cowboy e uma blusinha frente única. Ai, gente, esse estilo de Ibiza não dá pra mim, juro. Nunca na minha vida vocês vão me ver com uma saia de lantejola e uma bota de cowboy. Eu me recuso, tá? Desculpa. Essas duas meninas eram da Alemanha. E é aqui que começa o nosso plot. E assim, elas não eram chatas nem nada, elas eram até legais. É que, sei lá, eu não me dou muito bem com alemão, eu não sei porquê. Eu já fui pra Alemanha, foi o país que eu menos gostei de ir na minha vida, então eu não sei o que é que eu tenho com eles. Mas, de qualquer forma, eu também não ia criar um clima desagradável. Então, comecei a conversar com ela, já que tava todo mundo conversando. Inclusive, o menino que eu tinha achado bonito também. E uma dessas meninas, que era da Alemanha, ela morava nos Estados Unidos, ela morava em Nova York. Aí ela tava conversando com esse menino, falando que ela morava em Nova York e tal. E quando você conversa com alguém na balada, você tem que conversar perto, porque não dá pra escutar, a música é muito alta. E aí eles estavam conversando ali perto. E aí eu fiquei tipo, ai meu, não acredito nisso, né? Que eu achei esse cara bonito, primeiro que todo mundo. O outro ficou me atazanando. Agora que ele finalmente parou, o outro tá conversando com outra menina. Nossa, que raiva, juro. Ai, fiquei com tanta raiva. Aí, mas também, né, eu ia fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí eu fiquei esperando pra ver se de repente eles iam ficar ali, ou sei lá, né, se ia rolar alguma coisa entre eles. E eles conversaram um tempo e eles pararam de falar. Tipo, não continuou o assunto. Aí eu fiquei observando e aí pararam. Aí eu falei, ué, acho que não desenrolou. Aí depois de uns minutos, a menina e a amiga dela foram no banheiro. Aí a minha amiga nova, que era já amiga desse outro menino, ela virou pra mim e falou, e aí, você curtiu algum deles? Aí eu falei, ah, sei, o seu amigo fulaninho. Qual é que é a dele? Ela, ele é super legal, nossa, ele é muito... Tipo assim, ela ficava falando pra mim, he's the sweetest. Aí eu tipo, bacana. Ele é muito legal, nossa, ele é um doce de pessoa, não sei o quê. Você vai adorar ele é muito legal. E aí eu falei, ok, né, mas eu acho que tá conversando com a outra menina ali. Ela, não tá. Aí eu falei, não tá, sei. Mas aí quando a moça voltou do banheiro, eles não voltaram a se falar. E eu pensei, bom, eu acho que não vai pra frente. A gente tava num lugar assim, que era um camarote. E aí ela, a minha amiga nova, tava mais perto desse menino que eu tinha achado bonito. Aí ela pegou e me empurrou assim pro lado. Não me empurrou, ela me trocou de lugar assim pro lado, pra eu ficar perto dele. E ela foi pro outro lado, onde tava o namorado dela. E aí, tipo assim, eu olhei pra ele, aí ele olhou pra mim ali. E nisso, o outro menino, que era o outro amigo dela que tava dando em cima de mim primeiro, ele tava uns 2 camarotes pra lá, conversando com uma outra menina. Eu falei, ufa, graças a Deus, o outro não tá aqui mais. Aí nisso, a minha bebida do meu copo tinha acabado. E aí o menino falou pra mim, você quer beber mais alguma coisa? Eu pego pra você. Tava ali na mesa, perto da gente, todas as bebidas da nossa mesa. E eu falei, eu quero tal coisa. Aí ele pegou um pra ele, pegou um pra mim, e aí me trouxe. E aí a gente começou a conversar ali. Ele perguntou quantos anos eu tinha e tal. Ele era uns 3 anos mais velho que eu.
ele tinha 30, eu acho, já. Ele começou a falar que ele nunca tinha ido pro Brasil, mas que o DJ preferido dele era brasileiro, porque ele gostava muito do vintage, não sei o quê. Aí eu, tipo, que legal, a gente começou a conversar sobre isso. Sabe quando rola aqueles papinhos de, tipo... gente, é um papo de flerte, a gente conhece, a gente sabe que tipo de papo é esse. O papo que toda hora termina com sabe? É o papo que a gente se faz meio de sonsa, mas a gente sabe exatamente o que a gente tá falando. Aí a gente também falou um pouco sobre Ibiza no geral, né? Quanto tempo eles iam ficar ali, o que eles já tinham feito. E aí a gente descobriu que 2 dias antes a gente tinha ido na mesma festa, que era uma festa numa vila que tinha ali numa casa grande, que era o aniversário de uma outra pessoa. E a gente tava na mesma festa, só que a gente não se conhecia ainda e a gente também não se viu lá, porque tava, tipo, tinha umas 400 pessoas, então não tinha mesmo como ver. E também tava muito escuro. Aliás, eu posso fazer um vídeo contando só dessa festa dessa vila, porque foi a festa mais doida que eu já fui na minha vida em Ibiza e foi muito legal, gente, juro. Eu queria ir nessa festa, assim, todo final de semana. E eu nem gosto de festa, mas era muito boa. A gente tava conversando daquele jeito, você fica perto da pessoa e tal, e aí a gente começou a dançar junto ali na balada. Assim, começou a rolar um clima, sabe? Ai, pelo amor de Deus, finalmente, né? Meu Deus, enfim, os refrescos. Começou a rolar aquele clima, a gente não beijou ali na hora, na balada. Ficou naquele quase ali, sabe? Americano, às vezes, eles são muito travados também. Eu sei disso, porque no outro vídeo já falei, já tive date com outros americanos. Eu conheço a peça. E aí, gente, aquele dia eu tinha saído do meu hotel falando pra mim, não, eu vou voltar aqui pro hotel no máximo umas 5, 6 horas, porque eu estou cansada, eu preciso dormir e eu não vou ficar até tarde na rua. Os seguranças começaram a avisar todo mundo que tava lá na Pachá, na balada, que a balada ia fechar, porque deu o horário de fechamento da balada. E eu pensei, nossa, mas qual que é o horário de fechamento dessa balada, gente? Porque a gente chegou aqui, era 1h30 da manhã. Eles já estão fechando. Gente, eu fui ver, era tipo 6h30 da manhã, já quase 7 horas da manhã. O tempo passou muito rápido, cara, eles eram todos muito legais. A gente conversou horrores, entendeu? Até o menino que eu tava quase dando uns beijos nele ali, tipo assim, ele também era muito legal. Aí a gente pegou e saiu da balada. Mas aí eu fiquei preocupada por 2 motivos. Eu tinha ido de carro pra lá e eu tinha parado no estacionamento que ficava do outro lado da rua da Pachá, que fica numa avenida, né? Quem já foi pra Ibiza sabe onde fica a Pachá, que é numa avenidona. Do outro lado da rua tem o Pachá Hotel, que é o hotel da festa, né? Da marca deles. E lá tem um estacionamento. E nesse estacionamento, geralmente para quem tá nos camarotes. E eu parei nesse estacionamento. Inclusive, o cara me deixou parar lá. Eu não sabia nem o sobrenome do namorado da minha amiga, que era a pessoa responsável pela reserva do camarote, mas o cara me deixou passar lá, né? Pretty privilege. E aí... eu falei, meu, e se fechou aqui, o estacionamento também vai fechar, né? Pra quem parou aqui. Aí a gente conheceu um outro cara lá dentro, que, coitado, ele era feinho, mas ele era muito legal. E aí, inclusive, eu tenho contato dele até hoje, que ele tem ótimos contatos em Ibiza. Falou, não, eu te dou o código ali do estacionamento. Ele era, tipo, gerente de alguma coisa do Pachá Hotel. Ele me deu o código do portão do estacionamento pra eu entrar e sair. Eu pude usar vários dias. De graça, tá? Porque estacionamento lá é caro. Aí a gente tava saindo, a minha amiga perguntou, pra onde a gente vai agora? Perguntou pro namorado dela. Aí ele falou, não sei. O pessoal falou que tem uns bares aqui perto, assim, que eles vão, tipo, pra uma saideira, alguma coisa assim, sabe? Porque já era, quase 7 horas da manhã. Aí ela falou pra mim, você quer ir? Eu falei, quero, vamos. Aí a gente saiu da balada, todo mundo junto, né? O menino, amigo dela, com quem eu estava finalmente rolando um clima, ele tava segurando na minha mão, então eu pensei, bom, agora vai, né? A gente saiu de lá, de mãos dadas e tal, e aí nem contei, né? A alemã que tava conversando com ele antes, ela tava com uma cara de merda, que quando ele começou a conversar comigo, ela tava de boa, assim, parecia, pelo menos. Aí, quando a gente começou a ficar ali junto, que a gente tava dançando e tal, e aí a gente tava dando risada, não sei o quê, aí a gente tava falando já há muito tempo, e aí ela começou a ficar incomodada, sabe? Você vê que a pessoa tá incomodada mesmo, que ela tava com uma cara, tipo, ruim já e tal, e aí toda hora ela ficava olhando, e aí ela cochichava com a amiga dela, e eu não sabia o que ela tava falando também, que eu não falo alemão, mas enfim, eu imagino que não era coisa boa. Aí, o que aconteceu?
antes da gente ir embora, muito antes da gente ir embora, eu nem sei quanto tempo antes, porque como eu falei, meio que perdi a noção do tempo ali naquele dia. Mas elas falaram pra minha amiga, ai, fulana, obrigada pelo convite e tal, mas a gente já vai embora, porque a gente tá muito cansada. E aí elas foram embora. E aí ficou lá, eu, a minha amiga nova, o namorado da minha amiga nova, o menino que eu tinha achado bonito, que a gente tava ali junto, o outro menino que tava dando em cima de mim primeiro, com uma outra menina que ele tinha achado lá, e aí ficou ali, nós 6. E depois os outros 2 caras que a gente conheceu, que foi um deles que me deu o código do estacionamento. Eu fiquei muito, muito cansada. E eu pensando, cara, eu bebi horrores. Eu não posso voltar pro meu hotel dirigindo agora. E o meu hotel era um pouco longe. Eu falei pra minha amiga, tipo, nossa, vou ter que ver aqui, né? Se eu vou pegar um táxi e tal, não sei o que. Ela, não, imagina. O nosso hotel é aqui no Pachá Hotel. Fica aqui com a gente, dorme um pouco, a gente troca de roupa, toma banho, te empresta uma roupa, né? Todos eles estavam ali. Então, eu ia ser a única que ia ter que pegar um táxi sozinha ou então ir dirigindo, muito louca, até o meu hotel. Eu falei, não, realmente não seria seguro. E aí, como eu já tava com eles ali a noite inteira, eu falei, bom, ok, né? Me sinto segura, vou lá no hotel deles. Aí a minha amiga falou, vamos lá pro meu quarto. O fulano, meu namorado, fica aqui com os meninos no quarto deles e você vai lá pro meu quarto. Eu te empresto uma roupa, a gente tira a maquiagem, faz um skincare, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, ah, beleza. Aí a gente foi lá, fez tudo isso. Realmente, ela me emprestou roupa. Gente, assim, nossa, foi uma querida. E aí, depois que a gente já tinha tomado banho, a gente foi lá no mesmo quarto que eles estavam, que era um quarto enorme, assim. Aí, que era o quarto desse menino aí que eu tinha achado bonito, né? A gente ficou lá um tempão, a gente pediu serviço de quarto, a gente comeu um monte de coisa. Gente, foi muito legal. Assim, foi muito legal mesmo. Tava o outro menino com a outra menina que eu tinha conhecido. A gente tava conversando com ela, perguntando de onde ela era. Tipo, várias coisas. Aí a gente começou a falar do Brasil. Eu, tipo assim, sei lá, acho que eram umas 10, 11 horas da manhã. A minha amiga falou assim, ah, então a gente vai lá pro nosso quarto agora, né? Ela e o namorado dela. Aí falou pro outro, tipo, ah, vai pro seu quarto também. Com a menina que ele tava falando lá, falou, tipo, vai embora. E ela falou, ah, a gente vai embora também, é isso, tá? Boa noite a todos. 11 horas da manhã, né? Ela, boa noite a todos, vocês fiquem muito bem. Aí ela virou assim, ela falou umas coisas tipo, have a great night, cuddle, blá, blá, blá. E eu, tipo, a gente não vai estar cuddling aqui, querida. Aí, beleza. Aí ficou só eu e o menino lá no quarto dele. E aí, o que eu posso dizer, né? Enfim. Eu cheguei no meu hotel, era mais ou menos assim, eu acho que umas, sei lá, umas 4 da tarde. E eu falei, caramba, eu tô muito cansada, porque eu dormi super pouco. Mas realmente eu me diverti muito. Valeu muito a pena. E a minha amiga mandou mensagem, olha, hoje a gente vai na Universe, porque tem o Fisher lá hoje. Aí eu tipo, vamos! Aí o menino me mandou uma mensagem assim, ah, e aí, você vai? Eu falei, vou. Ele, ah, então a gente se encontra lá. Eu falei, tá bom. E aí a minha amiga tinha chamado as meninas da Alemanha também pra irem junto na festa na Universe no dia seguinte. Aí elas perguntaram se toda a turma que tava ali com a gente ia. A minha amiga falou que sim, aí ela perguntou se a menina brasileira, eu no caso, ia também. Aí ela falou que sim, aí elas, ah, então a gente não vai, a gente vai fazer outra coisa. Aí eu falei, nossa. Levaram pro pessoal mesmo, hein? Que isso? Foi a mesma turma de antes, inclusive a menina que o outro menino tava ficando foi também. Então foi muito legal também no dia seguinte na Universe. É a maior balada do mundo lá em Ibiza. O Fischer é um DJ que eu gosto muito também, então realmente foi muito bom. E ainda você tá na área VIP da festa, putz, não tem preço. Quando você tem a minha idade já, 27 anos, você não quer mais ficar no meio do povo, entendeu? No dia seguinte, beijei o menino de novo. E aí depois ele foi embora, e depois eu fui embora. Enfim, foi aquele negócio de, né, amores de verão. A gente ainda mantém contato às vezes. E aí outro dia ele me mandou uma mensagem falando assim, olha só, o Vintage vai tocar em São Paulo, não sei o quê. Aí eles até, todos eles, né, a turma deles, tipo, eles queriam conhecer o Brasil, eles até vinham pra cá, mas aí um deles teve um problema de trabalho, que não bateu as datas, e aí eles acabaram não vindo, aí eles vão vir depois, mas eles já combinaram de vir, então vai ser bem legal. Vamos mostrar São Paulo para os gringos. Aí depois que eu tinha ido embora, ele tinha ido embora, ele me mandou uma mensagem. Vai, a gente se vê em Ibiza no próximo verão, ou então em São Paulo. Esses amores de verão que a gente vive, assim, no verão europeu, cara, é muito legal. Se você nunca foi pro verão europeu, pô, guarda um dinheiro e vai. Sério, vale muito a pena. Ah, mas eu não tenho com quem ir, vai sozinha.
Eu vou sozinha e olha só as aventuras que eu vivo nessa vida, sabe? Você tem que ter consciência de que a sua vida é muito legal. E é por isso que eu conto pra vocês, porque eu acho que vocês também têm que saber das aventuras que eu vivo. Mas é isso, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, porque em breve tem mais dates errados com mais gringos.